Fala, galera! Olá! Aê! Gente, nossa, Ai, ai. hoje eu tô Tá assim, nervoso? pasmo. Tô pasmo Hum, com esse nosso convidado de hoje, assim, eita. Ai, é muito meu legal. Deus, eu tô muito animado. Não é? Nossa, assim, e é um cara que tá com a gente desde o início, gente, assim, Super. e que tem nos ajudado muito nos bastidores, e a gente falou Nossa. assim, olha, uma lâmpada não pode ficar debaixo da mesa. É. Né? Ela Ele precisa veio estar pra em um iluminar. lugar para iluminar, e ele Não veio para pode ficar iluminar. atrás da mesa, das Não câmeras, né? pode, não Não. pode. Ele tem que vir Não, para essa ele mesa tinha que para vir. brilhar, Foi com no tempo certeza. certo, Foi né? no tempo certo para falar da coisa certa. E, Ixi, gente, coitado. assim, pelo amor de Deus, é uma conversa com ele, você já sai assim, refletindo, É, profundo. Você fala assim, então assim, ó, não dá se para você conserta. Não espera senha, assistir não. esse podcast de E qualquer ficar jeito. normal. Se você ficar normal, você já tá errado, brincadeira. Não, já pega a Vocês já caneta, viram o o título que papel. tá aqui embaixo, né? É O título tá isso. aqui embaixo, você já entendeu que o tema não é coisa simples, não. Então ele veio pra falar mesmo. A gente falou pra ele, fala, deixa, fala. Eu fui Deixa conversar com Deus ele essa falar. semana e eu falei Aleluia. assim, me tira uma dúvida assim sobre esse assunto, se relaciona ele sim. Aí ele me deu uma aula, aí ele já me ministrou, tava com umas dúvidas ali no Senhor. Ele falou, eu fiquei assim, meu Deus, que conversa foi Forte Deus, essa? aleluia. É absurdo, assim, o que ele vai fazer nesse lugar. É Então, vamos absurdo. apresentar, né? Vamos Já, falar. já viram a foto, já viram a cara, mas a gente tem que falar quem ele é. Que é o nosso querido Rafa. Uhul! Agora, A gente segura joga meu demais, meu cachorro. Deus! Nossa, tô muito Obrigado. feliz. Olha, você tá aqui, ó, na nossa sala perfumada com o nosso Cheiro muito bom, hein? Difusor, perfume difusor de ambiente podcast semear. semeado E você pode ter o exclusivo. seu, basta mandar mensagem aqui pra gente. Que Exato, a gente junto entra em com o contato. Pix. Tá? Ou já manda Muito o bom o Pix. cheiro, viu? Acho que Exato. Você compensa. gostou? Gostei. Rafita. Eita, pessoal. Rafa, tô muito feliz de Situação você estar difícil aqui, hoje, hein? viu? Muito Obrigado feliz pelo mesmo. convite. Primeiramente, agradecer a Deus por esse convite. Eu sei que tem algo dele. Amém. E agradecer aqui, né, por vocês, por tudo isso que vocês falaram. Não é tudo isso, gente. Calma aí. Não é mesmo? É muito Mas, mais. É. isso. Essa oportunidade. Foi muito bom. E um tema muito polêmico que eles colocaram pra falar. Um pouquinho É, não, polêmico. Rafael. Gente, o Rafa é o dono dos temas polêmicos. É Né? verdade. São todos os temas polêmicos. E eu quero dizer aqui, né, aproveitar esse momento, Rafa, para honrar a Deus sobre a sua vida, Amém. que em Verdade. um momento muito difícil da minha jornada de crise mesmo, de vida, você foi boca de Deus, você foi um Amém. pássaro enviado por Deus, né, para me trazer a mensagem que existe à Terra, Uhum. né? Então, de fato, Aleluia. obrigado por você ser esse mensageiro da Amém. paz, esse mensageiro das obras do Senhor, assim, Sim. você fez parte de um processo da minha vida particular aqui, né? Então quero aproveitar esse momento, né, para honrar a sua vida em público, dizer aqui para todos que estão ouvindo que o Rafa fez parte, né, foi uma pessoa chave na minha Sim. vida, né, Aleluia. em um momento de muita distúrbio, de momento de muita confusão, assim, ele foi o pássaro enviado, né, para falar, É, olha, tem uma terra para você. Então, Aleluia. obrigado exatamente. por você ser esse cara incrível, Amém. demais, 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 demais Glórias a mesmo. Deus. Tomara que Amém. Deus prepare mais Sim. pessoas para Uau. ouvirem o Rafa. Deus Não tá só esse mandando, momento, né, né? senhor Esse pastor momento. Rafael? Eita glória! Glória. Mas Aleluia. enfim, né? Nós estamos aqui dizendo, nós É. conhecemos você, estamos perto de você, Sim. mas conta pra galera aí quem é Hum. Rafael. Uau. Então, Rafael é um cara brincalhão às vezes. Sou esposo da Gabriela, que é da dança, a minha profetinha dentro de casa. Tenho duas filhas lindas, Sara e a Gabi. Hoje eu estou no Ministério da Corban Moriá. Sou da mídia, estou no louvor, estou no infantil também. Glória a Hum. Deus. Participo Tá de no todos. podcast? Estou no podcast. É uma oportunidade maravilhosa estar aqui, um pouquinho para compartilhar de Deus, que Ele ministra a minha vida, na verdade. Normalmente quase tudo que eu falo é porque Ele falou comigo antes. Então eu sinto feliz demais e honrado por Ele, assim, por ter Meu essa Deus. oportunidade de falar dele. Que eu acho que para mim hoje é o mais importante na minha vida, é É. falar dele. Vim de outro ministério, chamado Comunidade Novo Tempo. Hoje é UNT, deve estar. Aham. Lá foi onde eu aprendi sobre o Evangelho um pouquinho. Glória a Deus. E onde tirou um pouquinho sobre o que eu tinha de religiosidade na minha cabeça. Glória a Prometi Deus. para minha esposa que não ia falar errado. Mas
Foi lá um pouquinho que eu tirei. Eu tive um começo bem meio turbulento, assim, no evangelho, vamos dizer. Uhum. Meu pai foi o primeiro a se converter, na minha casa. Ele começou a ir pra igreja e... É que você sabe, né? Como você acaba se convertendo, parece que é aquele fogo que queima, não um É, fogo que cura. é, Então, vinham palavras pesadas, então sem discernimento, às vezes sem um direcionamento pastoral, algo assim do tipo. é. É o que eu vejo, né? Mas, depois de muito tempo lendo a Bíblia, eu percebi que não é uma responsabilidade só do pastor, mas também daquele que está sendo como ovelha. É. Porque buscar o conhecimento vem para todos ter acesso, não é só o pastor que tem que buscar. A partir do momento que a gente começa a viver com Deus, a entender quem é Deus na nossa vida, ele abre esse livro pra gente, que é chamado Bíblia, que praticamente responde todas as perguntas É, e dá o direcionamento de como a gente deve lidar, como a é. gente deve viver, como devemos se comportar, né? Até a ideia do livro em si, da Bíblia em si, é sermos parecidos com Cristo. É. Então, foi um momento difícil e, por incrível que pareça, foi a primeira vez que eu peguei na Bíblia. Foi o motivo de afrontar o meu pai. Oh, Uou. Ele tinha muitas coisas que ele falava, então a primeira vez que eu peguei na Bíblia foi para procurar uma resposta para debater com ele. nossa. Era tipo, Uma própria o que ali. queimava dentro de mim era isso. Aham. Só que com o tempo eu fui descobrir que livro não, a Bíblia não é para você ter uma resposta, não é um livro que eu crio um tema e busco uma resposta. Uhum. A Bíblia é feita para me transformar. Yes. Toda vez que eu leio ela com um tema, eu estou sendo respondido de acordo com o meu entendimento. É. Mas ele está pedindo para me conhecê-lo. Glória a Oh, Então Deus. toda vez que eu leio a Bíblia, eu tenho que ser transformado pelaquela palavra. É. Então, que eu tenho um pouquinho de falar sobre religiosidade é que assim, leia a Bíblia. Yes. É o maior manual que você pode ter, é a melhor forma de entendimento e clareza que você pode trazer para sua casa, para o seu ministério, para tudo. É. uhum. A gente se deixa levar igual o povo no Egito, Uhum. no meu ponto de Sim, vista, sim. é mais ou menos quando a gente pede para Moisés subir, mas Deus está falando, eu quero conversar com todo mundo. Mas você olha que você sabe o quanto que é difícil, quanto que é doloroso, É. mas você prefere que só Moisés sobe. É tipo assim, só o pastor sobe, ele busca, ele ora. Meu E eu não, Deus. eu não preciso. Traz uma resposta para mim. Aí nessa hora que a gente acaba sendo colocado sob doutrinas Uhum. estabelecidas pelo homem, ou até mesmo no conceito de religiosidade, Uhum. que são regras, né? Que eu tô comentando aqui no off, mas são regras, assim, religiosidade para mim é um tema onde o homem se coloca como Deus. Ele começa a criar regras É. aonde ele garante sua salvação. Uhum. Ele tá falando o que ele pode fazer, até onde ele pode ir. É. Mas eu vejo o evangelho tudo totalmente ao contrário. Tipo, de ver você buscar até onde você pode ir, que você não está pecando, Uhum. por que que você não pensa até onde você pode voltar para estar perto de Cristo? Uou. Então a gente busca muita resposta até onde eu posso ir que eu não estou errando. Mas nunca queremos saber o que, que realmente Deus quer fazer, qual o propósito dele, o que, que ele sente dor, o que, que. É uma visão totalmente contrária. É uma visão não ligada a uma necessidade. Sim. A necessidade de me salvar. Uhum. Mas assim serviu o propósito dele. Meu Mesmo que eu Deus. tenha que perder a minha vida, mas serviu o propósito dele. É a Nossa. mensagem que para mim Cristo prega todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Você falando, eu me lembrei de uma coisa que é muito, que eu estava numa conversa essas semanas e a gente estava falando assim, poxa, as igrejas hoje em dia, elas estão muito pautadas no que você não pode fazer, né? Então, você não pode isso, você não pode Uhum. aquilo, você não pode isso, aquilo outro. Então, a igreja tem um baita grupo de louvor, uma baita canção, mas toda vez que tem uma palavra é para falar sobre o que vocês não podem fazer, né? E as igrejas têm gastado muito tempo falando o que não pode fazer. E existe um outro lado, né, dessa conversa, que são das coisas que nós podemos fazer, Uhum. né? Ninguém fala assim do tipo, ei, você pode orar para Deus curar o enfermo. É, Ei, você sim. pode batizar alguém em línguas. Ou ei, você pode fazer um super você pode ser arrebatado no espírito. Você pode viver uma Uhum. experiência incrível com Jesus. Então a gente fica tanto na tecla daquilo que você não pode fazer que a gente esquece daquilo que a gente pode fazer, né? Exato. Das coisas que precisam ser realizadas e fazer as coisas acontecer a partir do evangelho, né? Então, como a gente, enquanto igreja, Rafa, é, começa a transformar e mudar esse mindset do tipo do que eu não posso fazer para aquilo que eu
posso fazer. O que Ó, que você acredita, assim? eu acredito, eu vou usar uma parte que eu vivi e de um pregador que eu escuto muito. Vocês estão não Glória a sabem. Coelho. Deus. Eu chamo de velho, mas é Paulo Borges. Paulo Borges Júnior. Ele fala um negócio muito interessante. Esse conceito do que não pode, não pode, não pode, é mais ou menos o evangelho que a gente prega. A gente normalmente aponta para a pessoa porque ela está errando, para que ela possa se converter ao evangelho, para ela poder fazer o certo Uhum. e aceitar Cristo. Paulo Borges fala um negócio que é muito interessante. Ele faz meio que uma das pregações dele, ele fala assim, eu vou usar esse termo, um pouquinho forte, você vai até uma prostituta para converter ela, mas você vai falar com ela como ela sendo uma prostituta, para ela que ela entenda que ela é uma filha, ou você Uhum. vai com a ideia de mostrar para ela que ela é uma filha, para ela deixar de praticar o ato de prostituição. É. Porque quando você leva até ela, que ela é uma prostituta, e ela pode se tornar uma filha, você está dando a opção dela de ela aceitar a Deus. Mas só que no nosso contexto, se a gente parar para pensar, é o que ele fala, estou parafraseando, né? Não, Tudo bem. é mais ou menos assim que eu entendi. Ele fala que o ideal é você apresentar ela como filha. Ela entender o conceito que ela é filha. É. E ela entender que as práticas dela tá afastando ela do pai. Então ela não tem que aceitar, ela tá rejeitando. Uhum. Uhum. É esse o conceito de É. quando a gente apresenta o evangelho de uma forma totalmente diferente. Não é apontando para o pecado, É. mas é apontando para quem ela pode ser, com Glória quem a ela é. Deus. É tipo Isso. assim, a sua identidade é de filho. Ele te vê como filho. Isso é muito interessante. Eu vivi isso um pouquinho. Como eu falei, tive um pouquinho dessa parte do início da conversão do meu pai. É. Tive uma mudança dentro da minha família. E eu, Rafael, não queria saber de igreja. Até conhecer minha esposa, que era da igreja. É. E praticamente ela também voltou para a igreja. Eu acabei indo junto com ela. E lá, quando eu cheguei com um pensamento totalmente vamos dizer assim, distorcido do que é realmente o evangelho. Uhum. Porque eu cheguei todo cri-cri com os pastores, eu era arisco em todo o contexto. É. Aí eu conheci lá, hoje é bispa, a bispa Elizabeth e o bispo Uhum. Luiz. Que para mim foi o maior exemplo de pastor que eu tive na Glória a minha vida. Deus. Glória a Deus. E pastora, mãe, vou dizer assim, porque foi o que ela foi para mim naquele período que foi um pouquinho difícil. Ela mostrou um evangelho para mim totalmente diferente, mano. Ele também, um zelo, um cuidado Glória a de Deus. paternidade, Glória literalmente. a Deus. Cuidou, direcionou, é outro nível, assim, de entendimento, literalmente. É. Eu percebi isso. Até a minha saída de lá foi totalmente diferente. Foi uma saída, assim, de entendimento, onde eu vi uma oração de uma bispa falar assim, ó, eu como mãe não quero que você saia, mas como filho eu sou obediente ao meu pai. Eu sei que eu tenho que te enviar. Aleluias. Então, não teve peso. Até hoje temos contatos, assim. Uhum. Aleluias. Ao contrário de vários outros sistemas que a gente conhece, Sim, isso. que É. tem religioso. É um sistema onde fala que a pessoa saindo ela vai estar com a vida péssima, ela vai estar em pecado, que ela vai. É. Entendeu? Hum. Ela não liga o propósito de Deus, não aponta para o que é realmente real. É. E outra coisa que é muito interessante, a gente briga muito, às vezes, querendo mostrar quem tá certo e quem tá errado. Uhum. E na verdade é só uma junção de palavras. A Bíblia, na verdade, ela se completa. Ela não tá para um apagar o texto e o outro texto vale mais do que o outro. Não, isso também já ouvi também. Se ela foi totalmente inspirada por Deus, não deveria só ter as partes em vermelha que está escrito por Cristo. Que Uhum. Cristo falando. Na verdade, ela inteira deveria ser vermelha. Porque ela inteira é inspirada por Deus, mano. É. Então, ela não se apaga, ela É se verdade. complementa, mano. Entendeu? Então, é Verdade. uns Glória a contextos Deus. interessantes que, às vezes, as pessoas querem valorizar texto que abraça a sua resposta. Você É. entendeu? Quando Uhum. você busca uma resposta na Bíblia, aí você vai achar um texto que abraça aquilo que você já pensou, você já Sim. calculou aquilo. Então, todos os textos que vai contra, você não vai ler. Uhum. É o que me satisfaz, né? O que É o me que me atrai, satisfaz. né? Então, se faz sentido pra mim, e a gente tem visto muito isso quando a gente começa a ver igrejas sendo levantadas, né? Com puxadinhos assim dentro do Exato. evangelho, né? Então, Sim, tipo, sim. é isso. A gente tem diversas coisas que
olha, não aceito isso, não aceito isso, não aceito isso, mas essa coisa aqui eu faço, então eu vou modificá-la, Nossa. né? Vou transformá-la para agraciar o meu ego, para Uhum. agraciar a minha necessidade. Nossa, a gente tem visto muito, né? Muitas igrejas, né, se Super. levantando dessa E tem forma. bastante contexto bíblico referente a isso que a gente está vivendo. Na verdade, a Uhum. história só se repete. Eu vejo isso É na Bíblia. verdade, a história só A se gente começa isso lá em Ezequiel 34, que vai falar do bom e Uhum, do mau pastor. No uhum. finalzinho do 4, ele vai falar sobre uma, uma questão de rigor e de controle do rebanho que ele tem, né? Esqueci a palavra que eu falei, Tirano, tirania. tirania. É um controle então você percebe que é um controle que ele tenta ter sobre o rebanho, mas não um cuidado, não um zelo. Uhum. E essa passagem me marca tanto assim pra mim, que é interessante. Parece que ele tá falando só do pastor. Eu Uhum. li umas 500 vezes nesse último mês depois que eu recebi o convite. Uhum. Mas os detalhes é interessante. No mesmo Ezequiel, acho que se não tô enganado, no 6, ele vai falar assim: Ah, minhas ovelhas estão perdidas. E ninguém vai atrás das minhas ovelhas. Ele Meu não Deus. abrange só pro pastor. Ele fala: Ninguém, ninguém, Ou seja, ninguém. eu também, ninguém. né? Sobrou até pro profeta. Meu Deus. Meu Deus, nossa, que Sobrou forte, até pro que profeta. forte. Ninguém vai atrás das minhas ovelhas, mano. Uhum. E sabe o que é o mais doido? Que a gente conversou quarta-feira e sobre isso que você tá falando agora, da prostituta, de afirmar que ela é filha. E no dia seguinte eu tava voltando do trabalho, eu tava lá na luz e tinha um homem pregando. Tava com a Bíblia e tudo, só que ele tava assim, falando de morte. Se você não se converter, não aceitar o evangelho, você vai morrer. E aí, na hora, eu lembrei e falei assim, meu, a gente tá diante de uma multidão de pessoas que será que realmente a palavra que ele deveria estar jogando pra pra esse pessoal é vai pra igreja, porque senão você vai morrer, você Vai vai pro pra esse lugar, inferno. você vai pro inferno. Ou deveria falar assim, ei, vocês são filhos. Então, eu fiquei justamente com esse pensamento, e até com o que você trouxe agora, de poxa, como talvez nós, enquanto igreja, mudamos talvez a nossa pregação talvez lá fora, ao invés de jogar para a pessoa, você É. vai morrer. Mas talvez jogar essa verdadeira realidade, porque aí às vezes a gente vai pautado até no que o Hugo trouxe de estruturas, de você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e é que nem eu até comentei com você numa pregação do Douglas, que aí a gente vai começar a tirar o fruto e não cortar a árvore pela raiz. Exato. Então, o que que você tem a me dizer sobre isso? Não, é interessante. Esse conceito ele falou de estrutura, eu já, hoje, um pouquinho mais maduro, antigamente eu não tinha esse pensamento. Já errei bastante, já fui um pouquinho religioso. Hum. Quem não? Eu acho que o início da conversão de todo mundo é mais ou menos isso. É aquele fogo que você sai queimando todo mundo. Tá Sim, errado, sim, tá sim, pecando. é Mas só que verdade. é totalmente nada a ver, mano. Porque Jesus senta na mesa dos pecadores, não de apontar o É, pecado, é Uhum. de ser o exemplo. Ele é, senta lá e fala, ó, me siga. é. Mas quando ele fala, me siga, abandona sua cruz, é assim, é morte, é um caminho de morte. Você vai perder tudo que é seu pra viver o que é ele, mano. Então, Aham. algumas coisas que nos condenam é transformada. Isso é loucura. Uhum. Literalmente, fala que o evangelho é uma loucura. E quando a gente vê uma estrutura hoje, onde é baseado sobre serviços, é totalmente complicado, Uhum, porque você esquece quem realmente é uhum. a pessoa vive baseada em cima de uma necessidade. Uhum. É, Aquela pessoa é é. importante até alguém suprir a necessidade daquele momento. Então a gente vê isso bastante, tipo igrejas onde muitas vezes não cuidam de pessoas, É. porque sabe que o cuidar às vezes pode afrontar aquela pessoa, bater de frente, e é mais ou menos a parábola do rico. Ele pergunta para Jesus: Jesus, tá, mas o que que eu posso fazer? O que mais? Aí Jesus fala: tá, então abandona tudo e me siga. É. Então, até a parte que ele poderia ficar com a riqueza dele, era tudo bom. Uhum. A partir do momento que você tem que tirar isso, ele já decide não seguir mais a Cristo. Então, as igrejas, algumas, né? Eu não vou falar, não vou generalizar, trabalham em cima desse conceito, que precisam de foco na mão de obra, mas esquece do cuidado, do Uhum. zelo que Deus tem. É tão bonita essa passagem, novamente vou voltar para Ezequiel 34, que no finalzinho Deus fala que ele vai enviar o bom pastor. Amém. Glória a Deus. E é tão lindo que ele começa a falar, ó, e eu vou cuidar de você. Uau. Eu vou sarar suas feridas. Aleluia. Eu vou colar seus ossos quebrados. Sou eu que vou atrás de você. Glória a As Deus. minhas ovelhas perdidas. Ele fala, eu que vou atrás. E a desviada. As perdidas eu vou achar e as desviadas eu vou atrás delas. Algo assim do tipo. Uhum. E
é tão lindo, mano, que ele vira e fala assim: para de colocar responsabilidade no seu pastor, Meu porque Deus. hoje eu tô cuidando de você. Meu Deus. Desde a minha volta, tô aqui. Aleluias. Meu Para de Deus. buscar sua carência, mano. Que às vezes a pessoa tem carência É. de um oi, de um É abraço. verdade. Vem com um conceito totalmente errado pra igreja, onde acha que vai ser curada, mas na verdade é pra ser transformada, mano. A É. cura é momentânea, mano. É a mesma parábola dos 10 leprosos, mano. Os 10 foram curados, Uhum. mas apenas um volta com a Hum. intenção de agradecer a Deus e fala: ó, você foi salvo, filho. Oh. Então o que adianta você buscar a cura e ter a cura, mas sendo que você não tá sendo salvo? É verdade. É o conceito da necessidade, novamente, que as pessoas vão buscando, quanto pro reino, quanto liderança, quanto também que tá sendo liderado. Então a gente tem que mudar esse conceito, tem que entender que existe um pai, que todo Uhum. mundo serve, É e que o seu isso. pastor também é ovelha. É isso. Ele não, não é. Ele também é mais uma Total, ovelha, pô. total. Ele Total. só tá no quê? Na questão do quê? Dá uma direção pra você. Uhum. Ele tem uma maturidade maior, Sim, uma patente, tem né? uma Que patente Deus. maior. Sim. Isso é tão louco porque um dos motivos de eu ter vindo pra cá é que a característica do pastor Jason, que hoje é o meu pastor, é igual ao do meu pastor do bispo. Glória a Uhum. Deus. Eles têm uma característica muito parecida na Uhum. questão de paternidade, na questão de querer cuidar, na questão É verdade. até na questão de trabalho. Eu lembro de ver o bispo com não sei quantos, ele já deve, não sei, vou chutar, uns 60, não sei. Mas em cima de laje, pô, arrumando o retiro infantil, cara. Ai, super. Glória a Deus. Super Jason. Então, entendeu? É super jazo. Então, Super essa jazo. característica marcou muito de reparar que é muito parecido. Sim. Sim. E foi uma pessoa que marcou muito. E lá eu conheci pessoas também, que é casal de amigo meu que hoje não tá no Brasil, a Mário e o Rico, que me apresentou outro evangelho, mano. Glória a Me Deus. converteram, mano. Eles fizeram eu ficar no evangelho. Glória a Deus. Eu lembro Amém. que a expressão, hoje eu tenho esse entendimento, a expressão mesa eu tive com eles. Glória a Deus. Porque toda vez que acabava o culto, Aham. como eu não tinha muita amizade com as pessoas de lá, Sim, sim. era eu e a Gabi, praticamente eles abraçaram a gente. Yeah. Tipo, acabava o culto, ele, mano, vamos comer uma pizza. E a Uhum. gente ia pra um local, comia pizza, só nós dois, mesa. Nossa. Legal. E o mais louco, nenhum deles ficava me questionando, quando você vai se batizar? Ou quando você vai casar com a Gabi? Ou, não, era uma conversa, normal. Uhum. Sobre a sua vida, né? E o mais louco, sobre minha vida e o testemunho deles. Isso. Constantemente ele contava o testemunho deles. Glória a Deus. Nossa. E mostrando quanto que Deus fez. E aquilo me contagiou de uma tal forma que eu falo, mano, se Deus não é possível que ele existe. Se Porque Deus é pra mim gente. era uma ligação assim surreal. Super. E a gente percebe, você falando isso, né, sobre esse movimento da mesa, que muitas igrejas hoje, né, não têm essa cultura, né, de ir para a mesa, de comunhão, de troca, de falar sobre, né, testemunhos de vida, né, Sim. de como é. Muito pelo contrário, né? Então, assim, existe uma cultura do certo e errado, né? Então, você estava falando ali dessa gestão de serviço, né? Então, quem mostra mais serviço, né? Isso. Quem está, que até é um pouco de um espírito de competição, né? Exato. Interna que eu acredito que é alimentado por esse espírito de religiosidade, né, Sim. dentro das igrejas, que é de querer, né, brilhar, mas como você trouxe, né, de querer ser Deus, né, Sim, sim, Deus. da salvação. E aí a gente perde exatamente a simplicidade que está na mesa, Exato. né, que é, é simples, né, o evangelho é simples. Ele é simples, né? é a gente que complica. A gente que complica e constrói enfeites Enfeites. que não são necessários. A gente constrói uma estrutura, uma base toda, apenas para suprir volto novamente, uma necessidade. A gente não vive o Aham, propósito de Deus. É só aham. para suprir a necessidade. Nossa. Só que o problema é que suprir necessidade um dia ela acaba. É verdade. E aí, Verdade. acabou. Agora eu Não, saio da igreja, porque já supri minha necessidade. Uhum. Essa é a questão, porque é onde muita gente erra nesse conceito. E é tão louco, a gente tá falando você falou de mesa, porque a expressão mesa, tenho mais compreensão um pouquinho com o Luan, Uhum. né? Salve, Luan. Salve, Luan. Meu
líder da mídia. Lã maravilhoso. E ele fala um negócio muito louco, que entra dentro dessa questão que você falou, de Aham. vir, bater o ponto, tal, que ele fala que é o checklist. Aham, Crente aham. checklist. Crente Sim, checklist. verdade. Mano, a gente vem pro culto, bate o ponto. Bate o pão. Meu Deus. Eu cumpri minha meta da semana. Agora, segunda, terça e quarta, não precisa mais ser crente, porque eu já vim do domingo, tomei Santa Ceia. Meu Deus. Então já paguei, agora tá de boa. Posso viver o mês à vontade. Uhum. Então a pessoa vive dentro dessas. Ela vai colocando critério Uhum, que dá a uhum. entender que ela é crente. Uhum. Sim. Mas, mano, é engraçado porque Deus, quando ele fala assim, ele fala assim, eu vou vir buscar. Ele fala, é interessante que ele fala assim, eu não vim buscar pastores, nem apóstolo, só vim buscar quem é meu filho. É isso. É isso. Então, mano, o conceito filho, se essa pra essa pessoa bater o ponto pra falar, ó, pai, eu tô aqui, É. isso não é uma relação. Uhum. Não é mesmo? Não É. existe um amor. Não Não, existe. não existe. Não existe É amor. aquela relação de empregabilidade, Isso. né? Super. Né? Mais ou menos Então, eu tô na minha e é uma empresa. questão de recompensa, né? Porque Recompensa. tem isso também, né? Então, Exato. eu vou fazer esse serviço, vou fazer tudo Uhum. isso para mostrar para Deus, porque aí eu vou receber a minha bênção, Exato. né? A Porque minha se eu casa no não céu. a minha casa do céu, né? Porque se eu não fizer isso, né, eu não vou receber o meu milagre, eu não vou receber as minhas bênçãos, não vou receber a Super. minha casa do céu, né? Bem Então, isso. essa Uhum. barganha, Essa né, barganha com com Deus. Deus, Oh, que é e entra até aquilo que eu terrível. tava conversando com você, daquela pregação, Sim. que vira uma idolatria Idolatria. também, que também tá na Total, na total. religiosidade, porque eu lembro que eu tava vendo uma pregação do Douglas Gonçalves do Giscope, que ele falou da idolatria, e ele trouxe que às vezes as pessoas falam assim, não, mas, pô, aquela igreja, eu não concordo com a visão dela, não concordo com isso, concordo com aquilo, mas lá eu tenho uma oportunidade. E aí já vira até isso que o Gu trouxe, que aí a pessoa vai ficando com esse ídolo e batendo esse cartão, essa presença, Total. e cumprindo. Não, mas putz, pelo menos aqui eu tô tendo uma oportunidade, eu vou fazer, eu tô sendo útil pro reino, Sendo útil. em vez de estar entendendo esse lugar dela de você filho. De filho. A expressão mesa é mais ou menos, traz esse senso de responsabilidade pra gente. O Deus que a gente serve é um Deus que busca uma resposta nossa. Uma ação, tipo. Ó, você me ama? Sim. Pedro, tu me ama? Sim. Pedro, tu me ama? Sim. Então tá, Pedro. Pastoreia meu rebanho. É uma resposta, mano. Simples, sincera e amor, mano. Uhum. A gente tem que entender. O Luan fala bastante até a gente linka bastante isso nas nossas mesas. Quando você vem para a igreja com a ideia de você receber algo, é porque você nunca buscou dentro de sua casa. Yeah. Só que eu vou usar novamente a expressão do Paulo Borges. Quando você se diz maduro, tem muita gente que se diz maduro na igreja. Quando você se diz maduro, se você tiver um filho maduro dentro de sua casa, você nunca vai ver ele fazendo, pedindo para você fazer comida. É tipo assim, pai, vai lá faz comida lá para mim. Uhum. Se ele tiver com fome, normalmente ele vai lá e vai preparar a própria marmita dele e vai comer. Exato. Ele vai chegar alimentado. Ele nunca vai ter a fome, porque já passou da idade de eu estar dando papinha, de eu estar amassando a comida. Meu Deus. Só come. Ele vai falar, não, pai, não preciso. Eu já sei onde que tem. Eu sei onde é a geladeira. Uhum. Eu sei onde tem a comida. Eu vou lá. Eu preparo minha Eu me comida. viro, né? Só que aí esse conceito é uma linha bem estreita, porque ao mesmo tempo que você está se alimentando em casa, isso não quer dizer que você não tem que vir para a igreja, que é onde as outras pessoas entendem. Mas não, eu busco Deus em casa. Estou sendo respondido. É outra religiosidade. Outra religiosidade. Ela pega o Total. texto, abraça, mas eu não preciso. Só que é que eu não falei, ele se completa. Ele não se aluno, ele se completa. Então, Yeah. ele se completa, ele fala que tudo que você tem que derramar na comunidade. Você tem que derramar na unidade. A Exato. expressão comunidade, igreja, é onde a gente é mais moldado. Uhum. Porque vai ter Sim. pessoas que te afrontam, vai ter pessoas que apontam seus defeitos, mas a ideia é você ser moldado. Uhum. E você, com certo nível de maturidade, você consegue buscar isso de uma forma mais compreensiva. Tipo, tô entendendo o que você tá falando, vou meditar sobre aquilo que você tá falando, vou Glória a pedir um Deus. direcionamento para Deus. Pai, me responda, quero ser mudado. Uhum. Glória a Deus. Tipo, é você buscar o que Deus quer. Não o É. que eu, Rafael, quero fazer. É. Mas o que Deus quer? É uma pergunta que eu acho que poucas pessoas fazem. Total. É sempre assim, eu quero ser reconhecido, eu quero Uhum, pregar, eu quero estar no uhum, púlpito, quero uhum. louvar. Uhum. Mas tá, e o que seu pai quer? Meu Deus. É. Que adianta você perder tanto tempo com seu eu? Uhum. Meu Deus. O Meu me Deus. satisfazer. É isso.
que são essas necessidades, Necessidades. né, Uhum. que as pessoas Atenção, estão. novamente. Atenção, Novamente, socorro, 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 meu tô Deus. sendo visto. Mas é isso, assim, olha, aí quando você falava, eu senti muito no meu coração, assim, se alguém estiver nos escutando, né, e do tipo, ai, não tô a fim de ir pra igreja, né, exatamente tá Exato. vivendo esse cenário, né, de estar em casa, de estar achando que a igreja é um lugar que te feriu, Sim, né, que te machucou. Talvez você esteja aí ouvindo a gente, falando assim, pra que que eu vou lá pra aquele lugar que só tem pessoas que vão me apontar? Eu quero dizer que tá repreendido em nome de Jesus, né? Que essas fortalezas da sua mente seja levada cativa em nome de Jesus. E eu Em quero dizer Jesus. pra você assim, procure uma casa do Senhor, É, procure uma igreja, porque este mesmo lugar que você acha que te fere é o mesmo lugar que vai te curar, exato. né? Ou existe um rio na casa do Senhor que tem uma água cristalina que você pode beber, né? E ser transformada, né? Então, não deixem de congregar. Eu sempre falo isso também para os meus filhos, para os meus discípulos, assim, congregue. sim. Falei essa semana com um amigo meu, falei assim, cara, você está aí falando um monte de coisa, mas no final, posso te fazer dar uma orientação? Não deixe de congregar. Uhum. Vá para a casa do Senhor. Ah, ela é muito longe, a igreja. Meu, tenho certeza, vira a esquina da sua rua, tem uma igreja, uma casa do Nossa, Senhor sim. Jesus lá. Isso. Entra e ouve o que o Senhor Deus, o que o seu Pai tem para te falar, né? Assim, porque congregar, esse lugar da comunidade, de fato, é onde Deus ordena a bênção, onde Sim. as coisas são deslanchadas e a transformação acontece, né? Então, às vezes, você está perdido em um rumo totalmente errado quando você vai para a casa do Senhor, né? E eu enfatizo a casa do Senhor mesmo, a casa de Deus, porque tem um Isso. monte aí de placa que diz que é, mas não é, Não. então... da casa do Senhor, o nosso Deus, você vai reconhecer, o Senhor vai te direcionar. E o Senhor vai te dar uma direção, né? Porque nós Uhum. estamos nesse ambiente de comunidade, né? Nós estamos Exato. nesse ambiente de vidas. Eu lembrei de uma frase do Santaninha que ele falou quando mudou de igreja, que o pastor dele virou e falou assim: conta quantas igrejas tem no seu caminho, da onde você mora até a igreja que você tá. Ah, Então, fica aí o desafio. Nosso Às pastor vezes vai Santana. olhar e vai falar, putz, tem uma igreja aqui. Então, às É vezes. isso. deixa É, Deus te direcionar. Exato. exato. Esse conceito é muito louco, porque eu vou falar. Eu congregava no centro da cidade Nossa. e morava aqui no Jaraguá, Uau, lá perto do Mackenzie, é a igreja. E a nossa. Gabi congregou a vida inteira Sim, lá, sim. uma boa parte. E então, até essa questão de distância, não vou falar pra você, se congrega muito longe, né? Não, às vezes tem um propósito. Tem um Uhum, tempo. Você está sendo super. Aham, moldado, você está sendo é, transformado. é. Mas eu te garanto que um dia Deus pode te direcionar, igual aconteceu comigo. Ó, chegou seu tempo aqui, agora eu tô te mandando para outro lugar, onde você vai fazer a diferença. É. Foi tão loucura que quando eu cheguei aqui, encontrei um monte de conhecido. Que era algo que eu fugia. É. Sim. Encontrei um monte. O André, líder do louvor, estudamos junto, infância inteira. Que Nossa. O legal. Will, Murilo depois veio. Aham. Tipo, foi uma loucura. Então, pra mim, foi até desafiante, porque o meu eu antigo, Sim. eu olhava pra eles e lembrava. Oh, Então eu fazer perder essa oh, característica pra mim foi muito importante, oh. Uhum. de não lembrar como eu era, mas como eu sou hoje. Tô velho Uau. homem. Então, eu acho que mais ou menos Deus queria me desafiar mais um pouquinho. Vou afiar você mais um Sim. pouquinho. Ainda tem coisa que tem que morrer. Foi isso que eu entendi. Glória a Deus, Uau. glória a Deus. Então, até esse conceito que você falou de igreja, pessoa, entende, pessoal? Se você tá numa igreja onde você fala que ela não é boa porque tem pessoas imaturas, e se você se considera maduro, isso é um sinal que o que você recebe você não tá derramando na vida delas. Meu Deus. Então Oh, tem dois pontos de vista. total. Então, quando você está num local e você olha para as pessoas, elas imaturas, elas não crescem e você se considera maduro, é porque você não está derramando aquilo que está sobre a sua vida. Forte. Então, Glória a Deus. a cultura do reino de Deus, quando ele fala para estar, é essa. A ideia é essa. É que você recebe para você entregar. Se você já atingiu esse nível de maturidade, de você conseguir se alimentar em casa e ir até o culto, receber um pouco da palavra, ainda entregar aquilo que ele te entregou a semana, É, isso é maravilhoso. é. Isso que você tá falando da quarta-feira, dos outros dias que a gente sente mesa, é isso. É uma relação contínua. É uma relação de Relação todos os contínua. dias. Uhum. É assim, infelizmente existe um conceito assim, domingo, dia de ir pra igreja. Então, Uhum. domingo, vou usar os termos, não falo palavrão, não brigo com a minha esposa, as minhas filhas estão uns anjos e eu sou o outro anjo.
Quarta pessoa da Trindade. É a quarta pessoa da Trindade. Mas assim, É aí chega na isso. segunda-feira no trabalho, na hora que você tem que Pelo amor expressar. de Deus. É que assim, você mostrar que você é crente dentro da igreja é muito fácil. Você é Sim. filho de Deus, é maravilhoso, todo mundo tá a favor. É. Agora, quando você tá num ambiente que é totalmente desfavorável, eu vou falar isso no contexto bíblico. Jesus Cristo, no meio dos fariseus. Os fariseus chegam uma parte e falam assim pra ele, ó, se você não deixar de pregar isso que vocês pregam, eu vou te jogar daquela montanha. Meu Deus. Uhum. Você leva ele até a ponta do penhasco. Ele não para de pregar e anda no meio deles, sem medo de ser morto. Porque ele não ia perder a identidade dele. Uhum. Hoje o que a gente tem é um problema de identidade. É. Aí eu vou até entrar no contexto que eu tava lendo. Identidade. Eu tava lendo Gênesis junto com o Luan e eu cheguei em Isaú. E é muito interessante. Isaú e Jacó. Uhum. Identidade. Olha que louco. Jacó e Isaú já tinham uma promessa desde o seu nascimento. Eu peguei isso daí pra mim e eu achei muito interessante. Deus fala que Isaú vai servir o seu irmão. O resto você vai servir o seu irmão mais novo. E é tão louco que no conceito de algumas pessoas isso é ruim. Uhum. Só que quando Cristo lava os pés dos discípulos dele, ele vira e fala: quem é o maior aqui? Meu Deus. É o que serve. É. Eu tô te servindo, não pra ser maior. Ah. Porque Cristo pegou uma função de lavar pé que praticamente nem escravo fazia. Exato. Uhum. Ele faz aquilo dando a entender o quê? Meu Cara, eu Deus. tô te mostrando que o que eu tenho, não tô separando você, não tô colocando num grau diferente. Eu tô querendo dizer que somos iguais. Eu tô querendo falar pra você assim, Glória você a Deus. pode fazer a mesma coisa que eu. Porque ele tá ali como exemplo, ele tá mostrando como a gente deve fazer. Uhum. Então, aí entra nesse contexto novamente de Isaú, ele não entende isso. Ele tão não entende que quando, vou novamente, ele volta de uma caça cheio de fome e vê o irmão dele preparando um prato. Uns falam lentilha, outros falam frutos vermelhos. E a primogenitura dele, ele vende, ele troca tudo aquilo que o pai dele ia deixar pra ele de herança Uhum. só pra suprir a necessidade da fome, Uhum. que é instantânea. Um prato de comida pode fazer você perder o direito de estar no reino do céu. Oh, exatamente. Um prato. Você trocou, né? Você Você trocou. troca a sua Você vira e fala, não quero. primogenitura, suas bênçãos por bênçãos. conta de um prato de comida. Então, olha a gravidade de você tá com fome. Tá com fome. Aí agora o reflexo nisso tudo. Aí você tá mostrando isso pro seu irmão mais novo. É. Aí seu irmão mais novo, ele tem algo já sobre a vida dele. Só que aí, quando Isaac vai abençoar Esaú, a mãe dele escuta e chega pro filho mais novo, ó, vai lá, prepara aquilo, que eu vou fazer um prato pra você pegar a bênção no lugar do seu irmão. Aham. Uhum. Mas pra você ter ideia, ele não tinha uma referência do irmão mais velho. Ele entendeu que ele tinha que aproveitar aquela oportunidade. Oh. Aí o que ele Meu faz? Ele pega a mãe dele, coloca pelo de corneiro, É. coloca a roupa dele, a identidade dele tá se perdendo. É. Uhum. É. Ele Total. começou a se vestir como o outro, Total. colocou a roupa, colocou o perfume, que o pai dele vira e fala assim, a voz eu sei que é de Jacó, mas a mão é de Esaú, o cheiro é de Esaú. Mas, tá bom, vou te ordenar essa benção. Meu Deus. Dá essa benção, mas assim, é uma perca de identidade. Porque na Uhum. verdade você tá roubando aquilo que foi destinado pro irmão. Total. Até nesse contexto a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente quer ser tão parecido com alguém, Nossa. mas quer ser parecido pra tomar o que ela tem. Eita. Não pra ser igual Exato. ao Deus que ela serve. Perfeito. Tá querendo pegar. Você não tá vivendo a sua porção Sua e a porção. sua bênção, né? Isso. Você tá aquilo querendo- que o Senhor ordenou pra Ele você, do- o seu plano- plano de Deus, É o isso. plano de Deus sobre a sua vida. Sobre sua Você tá vida. querendo viver o plano do outro, Do outro. né? Ah, quero viver o plano, né, que É tipo que é assim, do pastor. vou até melhorar. Vou até melhorar. Um amigo meu viajou para os Estados Unidos. Aham. Aí eu falo, Deus, que maravilhoso, eu vou também. Mas Deus deu aquilo pra ele, não pra você. Exato. Uhum. É forte. Ai, nossa, e pior que as pessoas vão e quebram a cara, Aí quebrou a cara, aí fala que porque vai dar errado, porque não é pra Não você, era pra cara, você, mano. ver isso. Nossa, total. às vezes pode dar certo, pode dar certo, mas às vezes não é pra você. É por isso que eu acho assim, servir a Deus uma relação contínua. Uhum. Contínua, onde eu falo o que eu quero, ele vai responder. De uma forma ou de outra, ele responde. Sim. Sim. Mas assim, às vezes ele não vai responder aquilo que exatamente o que eu quero. Ele vai falar, filho, não é. Uhum. Não é aí que eu te quero. Uhum. Abandona isso daí, sai daí.
Total. Não é aí o plano, né? Não é o meu plano. Eu vou pra especificar minha vida. Eu queria ficar na outra igreja, eu não queria vir pra Corbã. Uhum. Uou. Não queria vir pra Corbã. Essa foi uma parte que me pegou bastante. Porque a minha esposa, ela entendeu que ela tinha que sair. Aham. E eu falava que não queria. Mas Uou. Deus, mano, falou comigo umas 6 vezes, Uou. de forma diferente. Até chegar ao ponto do bispo falar assim: e aí, você tá esperando um trovão cair do seu lado? Eu pegar na sua mão pra atravessar pro outro lado? Meu Uou. Deus. Eu sou cabeça dura nessa parte, pessoal. Entendeu? Eu fico postergando. Aham, Não, mas não aham. é, não é, não é, não é. Sim. Então, isso foi muito maravilhoso pra mim, porque quando eu vim pra cá, pra Corbã, eu cresci muito no meu lado espiritual, no meu lado de leitura bíblica, em Glória a busca. Deus. Mas, ó, vou dar até um contexto interessante. Não foi só porque o Jaso me falou, nem porque o Luan me incentivou. Foi porque eu quis. Eu quis É. conhecer o Deus que eu tanto sirvo. Sim, sim. Porque se eu continuar servindo sem entender quem ele é, eu tô fazendo por barganha. Não tô Ah, ganhando nada, tô perdendo tempo. Você não tá gastando, você não tá investindo sua relação com Deus, Não, né? E tudo que Deus mais quer é se relacionar com seus Super. filhos, seus né? filhos. Então, assim, existe uma relação que Deus tem com todos, Sim. Uhum. né? E aí, dentro dessa mesma comunidade, desse mesmo lugar, cada pessoa tá em um nível e em uma relação, Uma relação. né? E aí, dentro desse nosso papo aqui que a gente está conversando, tem um livro que eu gosto muito, ele para mim é o meu livro preferido, Uhum. que ele se chama Contaminação Espiritual, né? Super recomendo, da Alcione Não é Emerich. brincadeira. O Alcione não tá me pagando nada pra gente estar falando desse livro dele, Mas- mas é porque é bom mesmo, o cara é bom, e esse livro é muito bom, e ele fala exatamente sobre isso que nós estamos dizendo aqui, sobre uma comunidade. E aí ele fala, né, muito baseado na história do filho pródigo, Top. né, dessas duas figuras, do filho que fica Meu filho e que do vai. filho que vai. Né? E ele começa a trazer exatamente referências sobre o filho que vai e a relação que ele tinha com o pai. Sim. Né? Então ele diz assim: poxa, o filho que ficou nunca chamou o pai de pai, sempre chamou de senhor. Uhum. Já o filho que foi, ele tinha uma relação de paternidade, ele sabia, né, quem era o pai dele, né? Ele Sim. tinha uma relação de paternidade. Né? Apesar dele ter vivido tudo aquilo, ele reconhecia o pai dele. E uma outra relação também é que o filho ele conhecia a herança que tinha, Sim. né? Porque ele vai falar com o pai falando assim, olha, me dá a minha herança, aquilo que é meu. Então ele reconhece. O coitado do filho que ficou nem sabia que tinha uma herança, Sim. né? Não sabia, não tinha esse conhecimento, né? Então ele começa a falar sobre essa relação, né, do pai com esses dois filhos, né? Então a ponto de no momento que o filho volta para casa, o pai faz uma festa, né? Então vamos fazer uma festa. E aí o filho que sempre esteve dentro da casa, né? E que provavelmente estava ali na gestão do Do serviço. serviço, né? Do Checklist. serviço, do Um checklist. checklist, fala: que papo é esse, né? De que você, né, vai fazer uma festa, vai cortar um cordeiro para esse daí. Né? Eu que sempre estive Tô aqui aqui. trabalhando, fazendo horrores, nunca tive. Qual a resposta do pai? Filho, tudo que eu tenho é teu, Tipo, né? você Tipo, sempre teve acesso. você sempre teve Só que acesso, você não se tocou. só que você não se tocou. Então, assim, é muito louco, assim, né? De como existem pessoas no mesmo ambiente, na mesma comunidade, às vezes na mesma mesa, Na mesma mesa. né? Mas que tem uma relação diferente com o pai, Exato. né? Então, o convite aqui, até pra gente já ir, né? Encerrando esse nosso bate-papo, que Poxa. pena, que, Tá bom. Eu né? ficaria aqui ouvindo ele o dia inteiro. Eu também. A nossa sorte é que a gente vai vai. desligar aqui Meu e vai amigo. continuar, Com né? certeza. Então, você aí de casa vai ter que ficar botando uma hashtag parte Volta, 2, Rafa. volta Parte Rafa, dois. volta Rafa, hashtag volta Rafa, né? Faz aí, se Fala, tiver Rafa. Pega, Rafa. uns 50, mais Inventem uma 50, hashtag. Meu Deus. né? O Inventem uma hashtag. Rafa Eu vou vai falar, pessoal, chegar não aqui na faz isso segunda não. temporada. Faz sim, galera. Mas até pra só eu Vamos finalizando. fazer um quadro do Rafa. Só pra Boa, gostei. quadro do Rafa. Eu vou finalizar esse livro que você falou, até a parte do filho pródigo que é tão lindo, que Uhum. você falou. Eu tentei, mas enfim.
Aí a gente percebe que é um filho que é leal ao seu pai. Ele segue as regras. A lealdade é seguir as regras. Mas muitas vezes a gente segue essa lealdade ao homem, mas esquece da fidelidade que a gente tem com Deus. Glória a Deus. Então, a fidelidade com Deus é o que vai literalmente nos dar um respaldo, porque é algo que é sem troca, sem barganha, É sem, isso. não existe isso. Não tô falando que ser leal é errado. Ser leal se você usar o conceito certo da lealdade, que o conceito certo da lealdade é você ser leal àquela pessoa, mas não ser leal a ela quando ela praticar errado. Porque quando ela praticar errado, sua obrigação por ser leal é corrigir aquela pessoa. A lealdade é isso. Mas assim, Deus ensina a gente a ser fiel, porque lealdade ainda tá ligado a alguma troca. É tipo assim, eu sou fiel ao Gu porque ele me ajuda no podcast. Fiel não, leal. Às vezes tá ligado a alguma troca. Ah, Sim. porque ele é meu pastor. E o dia que ele deixar de ser o pastor, você vai parar de falar com ele, você não vai falar mais com ele. Você só era leal enquanto tinha aquela ligação. Sim. Acabou aquela ligação, acabou então a relação. Uhum. Então, eu acho que a fidelidade, independente de que ele é seu pastor ou não, mas a partir do momento que você entende que ele também é filho do seu pai, ele é seu irmão, você é fiel àquela pessoa. Sim, Fiel no que sim. eu quero dizer é na questão de ajuda, na questão de direção, na questão de um socorro, na questão de até de uma palavra amiga. É o Sim. famoso não importa o que Não importa o que aconteça, eu sou aconteça, fiel a eu você. sou fiel a você. É, fidelidade pra mim tá ligado a caráter, tá Caráter ligado também. a essência da pessoa, né? De ser fiel. A lealdade, ela é mais uma característica, Uma característica né? isso. Um comportamento. E que ele pode ser moldado né, moldado, né? De Não. acordo com essas relações Exato. que eu vou estabelecendo. Vou até falar um negócio que o Paulo Borges fala novamente. Ele fala quando a Alô, gente Paulo Borges. quando a gente cria uma comunidade onde todo mundo tem a mesma identidade, Aham. Uhum. isso não é o reino de Deus, isso é uma quadrilha. Meu Deus. Total. Faz muito sentido. Entendeu? Porque o reino de Deus Pelo amor cada de um tem uma Deus. identidade. Yes. Que é pra um complementar o outro. É isso, é interdependente. Entendeu? Um depende do outro. É interdependente. Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Agora acabei. É muito real isso. Agora acabei sem Nós coisa somos, assim. né, Jogando a bomba e interdependentes. A comunidade do Senhor, ela precisa ser É. interdependente, até porque a gente vai gerando diferenciação, inovação, né, Exato. a partir dessa complementaridade, né? Porque é Exato. isso, não dá pra ser, né, todo mundo. Isso é quadrilha real, velho. Nossa, é real, assim, então, tipo, total, né? E a gente todos, no final, tem a mesma essência que é Essência, Cristo, que é né? Cristo. O mesmo Mas a objetivo, identidade a mesma finalidade, mas a identidade a identidade é diferente, não é pra todo mundo ser individual. pastor. É individual. Não é pra Ela todo é mundo ser individual. pastor, não é pra todo mundo ser mestre, Exato. não é pra todo mundo ser profeta. Meu Cada um tem uma Deus, é função. forte. É Exato. isso. Jesus, ele fazia todos. É isso. Paulo fazia todos, mas não quer dizer que as outras pessoas também vão fazer todas. É Aham. isso. Por isso aí entra até a parábola do talento, que ele fala, ó, um eu vou dar 2, outro eu vou dar 3, e assim vai. Total, Sim. total. Então é uma identidade que a gente busca em Deus, que aí a gente vai construindo, É. e quando você vive na comunidade, as É. pessoas que estão ao seu redor vai moldar esse caráter seu, É. pra você servir o propósito de Deus, que é Sim. suprir a necessidade do seu irmão. Mas Pelo suprir a amor de necessidade está Deus. ligada a tudo, em todos os contextos. Às vezes falta de conhecimento bíblico, É. não sabe orar, ou é tudo. Tudo que Uhum. você puder, você vai estar suprindo a necessidade do seu irmão. E quando Jesus fala, né? Toma sua cruz, é assim, e me siga, é mais ou menos ele falando pra você, cara, independente do seu problema, eu vou te ajudar, só me segue. É. Eu vou no meio dessa comunidade, no meio desses altos e baixos, você vai estar sendo moldado pro meu propósito, Uhum. pra ver aquilo que eu desejo, Glória a aquilo que eu Deus. sonho. Porque melhor, né? O desejo do Pai. Porque o que Cristo ensina pra gente é sempre isso. Uhum, A vontade do meu Pai, siga a Uhum. vontade do meu Pai. Seja feita a vontade dos Pai. Então a religiosidade está ligado a você a seguir a vontade de um Deus, mas Deus vem se apresentar para nós como um pai. É. É. Então faça a vontade de um pai, Total. Super. entendeu? E não crie esses falsos Ai, deuses que a gente coloca. Jesus, é Exato. forte, meu Brasil, é isso, forte. então. É simples, gente. Não, tanto que até fica assim, simples. usando a palavra meio certa, meio errada, já É. foi um checklist final desse podcast. Como você fecharia esse podcast para essas pessoas? Porque a gente falou bastante coisa, então a importância da verdade. Bíblia, então um Tá, fechamento. fechamento. Pessoal, Dá um recado aí pra galera. no meu ponto de vista, toda vez que vocês sentir
que está vivendo algo que é um contexto que não é verdadeiro, não é Deus, busque a Bíblia. Leia. Sente numa mesa com as pessoas que você mais confia no reino de Deus. Fale de Deus, mano. A única forma de você ser moldado é numa mesa onde Cristo se faz presente. É o partir do Meu pão. Deus. Eita. Ali ele se faz presente. É nessas horas que os olhos se vê. Caminho de Emaús. Emaús. É a hora que todo mundo vê. É quando ele parte o pão. Então você parte aquilo que você recebe. Deus se faz presente. Era só passar o recado final. Ai, meu Deus do céu, gente. O que foi isso? Não tem como. Vamos tem como. ter que ter a parte 2, com certeza. Não, eu vou pensar assim, no não... próximo tema não, Já polêmico pra ele bota a falar. hashtag aí, Muito galera. polêmico isso. Rafa, O que pelo vocês amor de querem ouvir do Deus, Rafa, né? muito Escreve aí. obrigado. Muito obrigado. Que honra Eu nossa agradeço. poder te ouvir. Sim, sempre. Muito obrigado de verdade. Fico Nossa, feliz. com certeza, Eu pra que mim. agradeço pelo convite. Foi benção demais. Pela Obrigada. primeira vez, hein, gente? Corri disso minha vida inteira. É. Para de correr. Não fuja, A não gente tenta fuja. fugir, mas não adianta. Amém. É isso Não aí. adianta. Então não fuja também, tá? Não fuja, galera de casa. Não fuja. Porque esse é Não o caminho, fuja. esse é o lugar. Tem um companheiro nosso ali atrás das câmeras. Eu acho que ele é o próximo convidado. Eita! Vamos lá. Inclusive, ele já tá com a caneca aí, Caneca ó, aí, ó. do podcast. Então, assim, ele já, né, tem que se preparar pra É isso. Prepare, Deus vai Lucas. preparar É o- esse tema pra tudo. É um sinal já, É. um sinal. Glória a Deus. Galera, muito obrigado. Muitíssimo. Né, segue aí, compartilha, manda isso Compartilha pra pra todo todo mundo, mundo. pra geral. Né, diga aí o que vocês acharam, comente, Comente né? muito. Que eu tenho certeza que foram edificados, porque eu fui Aleluia. demais, Eu demais, falei que demais. essa conversa ia ser Essa louca, conversa é louca, louca. absurda. Nossa, gente, muito obrigado. Super beijos. Conte com a gente. Super beijo. Tchau. Mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.